Bem-vindos para mais um bate-papo, hoje com o Jean, representando a Novo Seu Mar. Jean, fala um pouquinho sobre você, o que que é a Novo Seu Mar, onde fica? Assim, eu agradeço o convite, né, Centro Novo Selmar fica na na Rua Iguaçu 699, Vila Esperança, em Maringá, pertinho da UEM. E nós somos uma organização religiosa como qualquer outra, né, e, temos um grupo que se reúne lá, né, e esse grupo fundou uma instituição, religiosa. Chamou de Novo Selmar, que é o novo centro espírita e umbandista de Maringá. Jean, o que que é espiritismo, o que que é ou a Umbanda, por que que eles estão junto nesse local? Teria um motivo, alguma coisa assim? Sim, assim, o espiritismo ele foi dado esse nome ou essa denominação por Allan Kardec, né, que é um pseudônimo de um francês, e codificou a doutrina espírita, tá. E a Umbanda é uma religião que que foi declarada o seu início dentro de uma reunião na Federação Espírita Brasileira, que naquele momento era a sede da Federação Espírita era em Niterói, e que era a sede do estado, né, eh, da Guanabara naquela época, e nasceu então por uma manifestação de um espírito que se denominou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, e ele disse: "Olha, nesse dia nasce uma nova religião, um culto, né, que nasce então do sincretismo de que teria ali a manifestação do espírito para a prática da caridade". Então, a o espiritismo e a umbanda, ou ao contrário, a umbanda tem uma ligação com o espiritismo. Então, a umbanda ela é uma religião sincrética, uma religião brasileira que nasceu no Brasil, e dentro da umbanda você tem aspectos do espiritismo, do catolicismo, da pagelança, né, das religiões afro também, aquelas religiões que vieram com os negros durante a escravidão. E então é uma grande mistura, vamos dizer assim, né, que a gente diz que na Umbanda existe, hã, várias umbandas dentro de uma mesma umbanda, tá. Então é uma grande mistura, e em que você tem a manifestação, então, do espírito para a prática da caridade. Então o foco da Umbanda é a caridade, a prática da ajuda às pessoas, seja essa ajuda de alguma forma, de atendimento espiritual, de compreensão, de tentar entender as pessoas e o momento que a pessoa está passando, Sim. tá. A dúvida que a gente até teve ali no pontual, se a Umbanda é uma coisa nova, acho que até você começou a falar sobre isso, porque as pessoas começaram a ver de um tempo para cá, acho que uma exposição maior. Sim. Essa ajuda que vocês dão, vocês fazem só naquele local ou é em outros lugares também? No geral, no caso, na nossa casa, né, são várias casas em muitos lugares pelo Brasil e pelo mundo, né, nós temos as reuniões terça à noite, 7h30 da noite, quinta, 7h30 da noite e sábado a partir das 16 horas. E então são 3 dias por semana em que a gente tem diferentes atividades. Mas no geral, cada centro, né, de umbanda ou centro espírita, conforme o caso, porque no geral você tem centros espíritas e centros umbandistas, são atividades Sim, separadas. Na nossa casa nós temos alguns estudos têm fundamentação no espiritismo, outros na umbanda. Então para nós isso anda de mão dada. Em outros lugares, em algum momento, pode não ter essa junção, mas de como a Umbanda é uma religião sincrética e ela nasce, né, com as raízes no espiritismo, como eu disse, na pagelança e no africanismo, nas religiões africanas, que não é uma só, são várias, né, e assim também dos indígenas também são várias religiões, cada etnia tem, né, ou cada tribo tem a sua característica própria. Então tem isso é trazido para dentro da Umbanda. A Umbanda tem mais de 100 anos, né, de criação, então nasceu lá
no início do século XX, eh, e nós temos já então cento e quase 120 anos, vamos dizer assim, tá. Então, é uma religião já um pouco antiga, né, o espiritismo nasceu também há mais ou menos 150 anos, 160 anos, dependendo do ponto de vista que você pode considerar, então já é uma religião, bem consolidada, bem conhecida, mas agora, mais recente, tem tomado, assim, algumas, vamos dizer assim, com a diminuição do preconceito, com uma liberdade mais religiosa a partir de 1988, com a nova Constituição, né, em função da igualdade das religiões, do Estado laico, então tem uma série de coisas, mas ainda com muito preconceito, com muitos obstáculos, né. Por quê? Porque são religiões que foram demonizadas pelas religiões dominantes, né, então mas para nós, do nosso ponto de vista, não existe demônio para nós, né, a gente não tem ali uma dualidade entre o bem e o mal, uma visão, diferente de outras religiões. É, eu acho até que tem uma pergunta que fizeram que eu vou aproveitar para fazer agora. É se vocês têm céu, acreditam no céu, acreditam no inferno, em Deus, em Jesus, em diabo, essas coisas. Sim, a nossa religião é cristã, nós acreditamos em Jesus como modelo e guia, né, então nós somos, eh vamos dizer assim, a Umbanda não é politeísta, é monoteísta, então nós acreditamos em um Deus único, em que você tem, então, Jesus como sendo a encarnação ou, né, o verbo encarnado, ou seja, o Jesus ele é para nós o espírito mais evoluído que existe, enquanto planeta Terra, e nós não temos a demonização do mal, né, vamos dizer assim. A visão é diferente, por quê? Porque a gente diz assim: "Olha, a noite é a ausência da luz". Então, a noite é ruim ou é boa? Depende do ponto de vista. Eu sou uma pessoa que tem muito medo da noite, a noite passa a ser ruim. Mas se eu gosto de dormir, tenho, né, vamos dizer assim, sinto a noite sendo bem-vinda, ela é boa. Então depende do ponto de vista que você olha. Pra mesma coisa. Mas na Umbanda a gente não tem o diabo, né, então quando a gente sempre fala, o Exu ele não é diabo para nós, né, ele é só um espírito que está mais próximo da nossa energia mundana, das características humanas, né. Então quando você coloca, por exemplo, Deus como sendo uma comparação à luz branca, e o arco-íris é a decomposição da luz branca em muitas cores. Então, para nós, nós temos os orixás, seriam as energias de Deus atuando em diferentes pontos, ou de diferentes formas, né. Então, quando a gente fala, assim, em orixás, em energias, em entidades, na verdade vem tudo de Deus, tudo está em Deus, né, e Deus está em tudo. Então, para nós, a questão do bem e do mal, ela é só um ponto de vista, não é uma dualidade, não existe, por exemplo, o diabo sendo oposição de Deus para nós. Deus é soberano e ele é soberano e pronto, acabou. Não tem um opositor a Deus. É, tem alguma diferença entre entidade, entre espírito? Qual que seria essa diferença? Então, assim, todos somos espíritos, inclusive Jesus, né, em graus de evoluções diferentes, e as entidades são aqueles espíritos que têm a missão de vir nos orientar. Então, os espíritos que vêm nos orientar, a gente chama de entidades, tá. E, tudo que é manifestado através da mediunidade, ele tem os espíritos que se manifestam. Tá? Então tem espíritos já mais evoluídos, outros menos evoluídos, assim como eu tenho então, por exemplo, a luz branca, a decomposição de um arco-íris, e aí eu tenho ali a luz de mais alta frequência, o ultravioleta, o violeta, que a gente consegue enxergar, e a última faixa do arco-íris que a gente consegue enxergar é o vermelho, que é a luz mais menor frequência que a gente consegue enxergar ou que sensibiliza os nossos olhos. Então a gente coloca também na Umbanda são 7 linhas,
cada linha tem um grupo de espíritos que afinizam aquela energia, e aí dentro desse grupo de espíritos que se afinizam com aquela energia, nós temos as entidades que se identificam com aquela energia, tá. Então é uma mas no fundo, tudo sai da luz branca, que para nós é a afinidade de Jesus ou de Oxalá, como a gente costuma chamar, e só muda o nome, na verdade é o mesmo, o personagem é o mesmo, vamos dizer assim. E aí as entidades, elas são, arquétipos que a gente chama, aí você tem ali dentro daquelas linhas, você tem arquétipo, então tem o arquétipo de Oxóssi, que são os caboclos, que são pessoas, que viveram como indígenas ou pessoas que viveram com uma vida mais simples, mais, né, mas que conhece ou tem a ciência ou o conhecimento da mata, do verde, das folhas, da agricultura, do cultivo, da produção de alimentos. Então você tem ali as manifestações de vários orixás, de várias energias e de muitas entidades. E essas entidades, então, trazem o conhecimento ancestral para melhorar a vida atual. Então a gente usa o conhecimento ancestral através dessas entidades. Nessa parte que você falou sobre as entidades, os espíritos, na Umbanda, ela teria essa parte de incorporação? Sim, O que que seria isso? Como funcionaria? a incorporação, ela que no espiritismo é chamada de passividade, tem várias formas de manifestação. Mas no geral, o espírito, que é uma energia aproxima do médium e ele há um que a gente chama de acoplamento dos chakras do espírito com os chakras do médium, tá. Então os chakras são formas, vamos dizer assim, é como se fosse, você tem aqui um eletrodoméstico e eu vou ligar ele na tomada, né, então eu tenho uma tomada que liga, e aí a energia flui pelo fio e o equipamento eletrônico funciona. Então é mais ou menos assim, o equipamento eletrônico seria o médium. Tá? E a energia passa e funciona conforme o equipamento seja especializado para uma determinada. Então, tem um médium que tem mais facilidade de falar, tem um médium que tem mais facilidade de ver. Então, a energia do espírito vem, acopla ou domina o médium e aí ele se manifesta de alguma forma, de acordo com aquela necessidade. Seria só diretamente com o médium ou com qualquer pessoa isso pode acontecer? É, na verdade, todas as pessoas têm um grau de mediunidade, uns mais, outros menos. Então, todos somos de alguma forma médium. Médium significa aquele que é meio ou intermediário, né. E aí, tem médiums que são mais sensíveis a determinadas entidades, outros são mais sensíveis a outras entidades. Então, todos somos médiums, uns mais, outros menos, com características diferentes. Uns têm sensibilidade para presenças de energias, outros têm sensibilidade para ver os espíritos, outros têm sensibilidade para ouvir, outros para ter intuição, premonição, e aí tem vários tipos e graus de mediunidade. Uma pergunta que fizeram, até peço desculpas, é uma pergunta besta ou Não, tem preconceituosa, pergunta besta não. que algumas pessoas confundem a Umbanda com o Candomblé. São Por 2 coisas diferentes, né. sim, Então, assim, o candomblé surgiu da união de várias religiões africanas. Então o candomblé é uma religião também brasileira que surgiu com a chegada dos negros ao Brasil, tá. Então muita gente fala assim: "Não, o candomblé é africano", não, vieram, dezenas ou até centenas de religiões da África, e aí a junção delas surgiu o candomblé, tá. Então o candomblé é a manifestação das religiões africanas. A Umbanda, ela tem aspectos do Candomblé ou das religiões africanas, mas não necessariamente não são iguais, tá. Então, por exemplo, o Candomblé é politeísta, o Candomblé, não é cristão, tá, e, não tem aspectos no Candomblé, por exemplo, do espiritismo. São coisas diferentes, tá. Então a Umbanda, ela tem uma característica, então, diferente do candomblé. Nós somos monoteístas,
Nós acreditamos em Jesus como sendo enviado para ser modelo e guia, assim como no espiritismo, Vocês têm tá. algum livro como base, alguma coisa assim? Não, os livros base para nós, a própria Bíblia, né, a mesma Bíblia que o católico, o evangélico usa, nós também estudamos. Então o evangelho de Jesus para nós é também, como para o catolicismo ou para as religiões evangélicas de forma geral. Nós também temos livros espíritas, então a gente lê os livros espíritas para entender, vamos dizer assim, a parte teórica das manifestações, de como funciona, como que é a comunicação com os espíritos. E nós temos livros, aí sim, de médiuns que psicografaram, assim como o Chico Xavier psicografou muita coisa para o espiritismo, nós temos médiuns que psicografaram coisas para a Umbanda. Então, se tem lá, por exemplo, posso dar alguns exemplos assim, tambores de Angola, né? Eh, Mensagens então de pretos velhos, de outras entidades que passaram através de médiums, psicografias ou mensagens, escreveram livros que trata sobre a Umbanda, tá. Então você tem vários espíritos que trataram sobre aspectos da Umbanda. Ó, no local de vocês, tem algum médium que faz essa vocês mesmo fazem esse como que eu posso falar? É o pessoal que vai procurar, que tá com algum problema, como é que funciona isso? Porque eu acho que tem muita No gente. geral, as pessoas vão procurar ou porque tem algum problema, algum tipo de, assim, tô sentindo estranho, eu tô tendo visões, eu tô tendo alguma coisa que outras religiões não explicam ou não conseguem resolver ou que não conseguem esclarecer, né. Então aquela coisa assim, eu tô sentindo alguma coisa, eu tô vendo, ou, tô passando mal aqui por, sei lá, dando calafrio, dando uns arrepio, umas coisas estranhas. A minha vida aparentemente está amarrada, está presa, eu não consigo caminhar, as minhas coisas não se resolvem, e as pessoas vão procurar, né, procurar ali algum tipo de atendimento, de consolo ou de ideia para se livrar daquelas coisas que ela está sentindo, né. Então, a gente, vai muito nesse sentido, de atender as pessoas que nos procuram. Eu acho que a grande parte das religiões atuais, eles tentam, eh, fingir que a espiritualidade ela não existe, né, ela vira um passo a passo para você seguir, e você não pode sair da curva. E Sim, eu vejo que, pelo que você está me falando, a Umbanda ela faz isso, ela amplia as visões. a ideia é essa. A ideia, assim, é que a pessoa entenda ela mesmo, se autoconheça, né, o crescimento pessoal, o crescimento intelectual. Então a gente tenta esclarecer o máximo. Então, por exemplo, na terça-feira a gente tem 1 hora mais ou menos de estudo, esclarecimento, né, vamos dizer assim, uma roda de conversa para esclarecer as dúvidas das pessoas. E depois a gente tem mais 1 hora, que é das pessoas se conhecerem ou se perceberem, é uma imersão ao mundo espiritual, né. Então, o que que você sente? O que que você sentiu? Como é que foi aqui a energia que você percebeu, né. Então tem essa coisa do desenvolvimento pessoal. E aí o conjunto, né, acaba esclarecendo, entendendo, desmistificando um pouco, eh, os medos, os preconceitos e as ideias já, preconcebidas, né. Tem até um colega nosso que veio hoje de dia e falou que tem que perguntar para você, e falou que se eu esquecesse ele não ia me perdoar mais. Matheus, ele falou que se eu não perguntasse pra você, ele falou assim, que ele teve um tempo que ele ficou afastado com umas pessoas bem pesada, e ele percebeu que algumas pessoas que usavam drogas falavam que baixava alguma coisa, que ele falou que viu coisa que é inexplicável. Aí a pergunta dele é: isso aí pode facilitar que entre na pessoa, se realmente era uma entidade ou se era só um fruto do meio que ele estava? Não, então, assim, na verdade, essa questão da influência do ambiente, do local e das pessoas tem tudo a ver. Por quê? Numa comparação, nós somos como antenas de bidirecional, ou seja, eu emito energia e eu capto energia. Assim como uma antena de celular emite, né, radiação, emite sons, emite sinais, a gente então emite sinais e capta sinais.
Então, toda vez que eu me envolvo com energias densas, do tipo, muita bebida, muita droga, muita gente aglomerada, né, então, o pessoal fala assim: "Olha, tem pessoas que têm dificuldade de ficar em ambientes com muitas pessoas". Por quê? Porque ali tem muitas interferências, muitas energias sendo produzida, tá, então isso interfere. E o uso de substâncias, sejam álcool, droga, enfim, qualquer tipo de que altere o estado normal do cérebro, você altera a frequência de emissão e de recepção de energia, né. Então assim, no primeiro momento é puramente biológico e físico, né. E aí num segundo momento eu tenho os espíritos, as energias aproveitando essas oportunidades, tá. Então, tem tudo a ver. Se eu tomo álcool ou tomo alguma substância que altere o funcionamento ou o estado normal do meu cérebro, vai ter algum tipo de alteração. Então você tem, às vezes, abrindo canais de comunicação com o mundo espiritual, às vezes você tem, porque assim, no geral a gente não descarta as possibilidades biológicas e físicas. Então, para nós, você diz assim: "Ah, você acredita em espírito, em manifestação, vocês acreditam só nisso". Não, a gente acredita no biológico, no físico, no energético e nos espíritos. Então, assim, o espírito é mais um entre todos os outros, todas as outras influências. Então, se eu tomo, por exemplo, uma droga qualquer e ela altera meu estado de consciência, eu tenho facilidades ou dificu dificuldades de comunicação com o mundo espiritual, tá. Então você tem, de uma forma geral, os indígenas, né, os africanos, ou seja, todas as populações que compuseram a a a população brasileira, de alguma forma usou ou usa o álcool, né, algum tipo de psicotrópico que altera o estado de consciência normal. Então qualquer coisa, então assim, o pessoal que às vezes usa droga diz: "Ah, eu vi isso, vi aquilo". Aí você tem 2 coisas, ele pode ter visto um espírito mesmo ali, ou não, pode ser só uma imagem criada no cérebro em função daquela substância que ele utilizou. Então tem essas 2 possibilidades. Espírito, ele tem uma forma definida, ele pode alterar a forma. Ele pode alterar a forma, a aparência, né. O espírito em si, ele é uma energia, tá. Então ele não tem forma. Mas aí a gente tem o que a gente chama de perispírito, que seria o quê? A roupa que o espírito se veste para ele dar forma ao espírito. Mais ou menos uma comparação assim, se a garrafa segura o líquido dentro dela, o líquido está no formato da garrafa. Então, o líquido seria o espírito e a garrafa seria o perispírito, tá. Então, só que se eu passo, por exemplo, eu tenho aqui 1 litro de líquido e a garrafa tem forma de uma caveira, eu coloco o líquido lá dentro, a água tomou forma ou, né, o líquido que você colocou tomou forma da do daquela caveira que está ali formando, né. Então se eu passar para uma outra garrafa em forma de anjo, está parecendo anjo. E se eu passar para um outro parecendo demônio, eu posso falar que está parecendo demônio. Então assim, o perispírito ele é maleável e o espírito pode dar forma. Então eu posso dar forma que te impressiona ou a forma que você quer ver. Sim. Tá, então o espírito tem vamos dizer assim, esse artifício. E tem gente que fala: "Não, mas tá vestido de branco é bonzinho". Não, eu tô vestido de preto hoje e nem por isso eu sou bonzinho ou ruim, né, então não é porque tá vestido de branco que é bom, pode estar vestido de preto Sim. também, não tem nada de errado, né. Então assim, aí é o que eu falei, o conteúdo ele pode tomar a forma da garrafa e posso ter forma um desenho aqui ou um formato de um anjo ou né, na analogia aí por um diabo, mas o conteúdo continua sendo o mesmo. Na visão de vocês, essa parte que o pessoal faz de muitas igrejas que vende o exorcismo, o que que é isso? Que Então, assim, para nós, não faz sentido o exorcismo, porque todas as manifestações são de espíritos. São espíritos como eu, como você, como qualquer outra pessoa. Então vamos fazer exorcismo para nós é um teatro, né.
para poder conversar com o espírito. Então, eu posso conversar como eu estou conversando com você aqui, não preciso fazer um teatro ou uma uma encenação para demonizar um espírito que é como eu, como você, criado por Deus, todos foram criados por Deus. Ô, os espíritos na religião de vocês, eles fazem a reencarnação? Como Sim, nós acreditamos na reencarnação e nós, na verdade, somos espíritos vivenciando um estágio na vida carnal. Então, a vida verdadeira é espiritual. Essa aqui é só um estágio, seria uma experiência? uma experiência momentânea de transição, né. Então seria assim, se a gente considerar nos últimos 10.000 anos, se eu fiquei 50 anos encarnado ou 60 encarnado e 40 desencarnado, em 10.000 anos eu tive 100 vidas, É, 100 encarnações eu sou hipnoterapeuta também, então eu vou perguntar, porque algumas coisas que acontecem. Dentro da hipnose tem uma técnica que a gente fala que é de a de regressão. regressão. E tem algumas pessoas que a gente sabe por quê, porque é uma coisa mental, mas tem experiências que aconteceram que eu não sei explicar de onde que É, veio. eu já fiz, Que a regressão. pessoa me deu dia, data, hora, e você vai pesquisar e aconteceu Vai. exatamente Sim, aquilo. Teria essas formas de você acessar ou seria sim. totalmente impossível? Não, tem formas de acessar, o que a gente fala é assim, que muita informação que a gente não lembra, é melhor não lembrar, né. Por quê? Porque se Deus te dá o privilégio de esquecer o passado, é porque o passado não foi lá muito bom. Se fosse coisas muito boas, não precisava esquecer, né. E se a gente reencarna para recuperar ou ter uma nova chance de fazer o bem, para que eu vou lembrar do mal que eu fiz? Né? Será que isso não vai pesar a minha consciência? Eu vou ficar com remorso? Então, assim, é muito comum você ter reencarnações de inimigos na mesma família. Então você tem, às vezes, assim, já me imaginou se você lembrasse que você teve uma, sei lá, vou dar um exemplo assim bem extremista, né? Bem extremo. Sei lá, você assassinou sua mãe na vida passada? Será que seria legal lembrar disso? Acho que não. Então é melhor não lembrar, né? Então, assim, lógico, durante a terapia, se você vai usar flashes de lembrança para tentar explicar ou tratar aquele trauma da pessoa, faz algum sentido lembrar de algumas coisas para que sejam positivo e, de alguma forma, para o tratamento. Mas lembrar tudo é melhor não lembrar. Em alguns casos é exatamente isso que a gente É faz. traumático às vezes. A gente faz a pessoa esquecer o que ela viu, por conta dela não estar preparada para ver aquilo. Sim, E você na hipnose ela fala em estado de consciência sim. alterado, porque ela consegue acessar as memórias espirituais, né, e aí, assim, o cérebro ele, na verdade ele é uma antena de transmissão entre o espírito e o corpo, né, e funciona como essa antena de transmissão. Então quando você faz a hipnose, coloca a pessoa no estado de consciência alterado, e ela consegue acessar essas lembranças, ainda que de vidas passadas, ela está acessando lembranças do espírito, que trouxe essa lembrança das vidas anteriores. E aí quando você coloca datas, dias e nomes, em que você registra, você vai buscar registro histórico, aquilo realmente aconteceu, então não tem como a pessoa Sim. não ter vivido aquilo. Para nós é muito claro, então, que a reencarnação existe. Na Bíblia tem várias passagens falando sobre isso, então para nós não tem nenhuma dúvida. Uma pergunta que eu não sei se é respondível pelo que a gente tem, em algumas das dos testes que a gente fez com a regressão, daria em outros planetas, em formas totalmente diferente da Sim, humana. sim. Vocês acreditam em alguma coisa assim? Sim, sim, também. É porque, assim, se eu tenho no nosso universo conhecido, tá, algo entre, sei lá, 200 bilhões de estrelas, e se eu computar que em cada uma delas tem, em média, de 6 a 8 planetas orbitando, nós estamos falando de um número muito grande. Aí eu acreditar que só aqui na Terra tem vida, e só nós é que somos inteligentes, é meio, assim, imaginar que somos muito especiais e que Deus criou um universo tão grande, tão diverso, com tanta opção, só nós é que somos os privilegiados, né. Então, assim, nós acreditamos que muitos mundos têm vida,
vários tipos de vida e muitos espíritos em vários graus de evolução. Inclusive, dependendo da necessidade, os espíritos eles migram de um globo para outro, ou de um mundo para o outro, podendo inclusive ir a grandes distâncias, em que fisicamente é impossível, né. Mas como o espírito é uma energia, né, e a energia ela transpõe o espaço com muita facilidade, então fica bem mais plausível a migração de espírito entre os mundos. Que a grande parte dos religiosos tem esse porém, né, por que que Deus criaria um universo quase, pode-se dizer, infinito, pra só ter vida aqui, só pra ter Exatamente. Então, assim, nos outros planetas você tem formas de vidas diferentes e formas de vidas inteligentes também, com formas, em alguns humanoides, outros não tão parecido com a gente. E tá tudo bem para nós. é porque, uma pergunta que a gente faz para algumas pessoas que vêm aqui é: se a qualquer momento chegasse uma nave alienígena, sua religião iria continuar? Porque para É, algumas pessoas acabou ali. para nós continua. Sim. Nesse estado que a gente tem, a Terra ela tem um estado de como eu posso falar? De por que que a gente está aqui? Por que que a gente precisa Sim, experienciar isso? sim. A gente está aqui porque a gente precisa experienciar o que a Terra está Sim. vivendo, né. Então, por exemplo, se eu sou a reencarnação de espíritos que viveram há centenas ou milhares de anos atrás, todo o dano que eu causo no planeta, eu vou viver ele, eu vou experienciar ele no futuro. Então, o que eu faço hoje repercute no futuro, desse ponto de vista. E a Terra, se a gente for olhar pelo pouco de história que a gente sabe, ela evoluiu. A Terra evoluiu enquanto humanidade, de uma forma geral. Então, se falar que há 10.000 anos o homem estava nas cavernas, e hoje nós estamos numa sociedade, né, eh, que a gente chama de moderna, né, e aí a gente pode até pensar que sim ou duvidar que realmente modernidade é essa, que a gente danifica tanto o planeta, mas, o que eu faço hoje eu vou sofrer no futuro. E aí, o que eu sofro hoje é o que eu danifiquei de alguma forma no meu passado. Então, assim, a Terra está evoluindo e, segundo os espíritos esclarecem, é que a gente está passando de uma forma nós estamos passando por uma transição planetária em que nós temos aí um mundo de provas e expiação indo para um mundo de regeneração, que seria uma transição para um mundo feliz no futuro. Então essa transição ela estaria ocorrendo hoje, seria isso? Sim, sim, essa transição teria começado aí no começo do século XX e ela está ocorrendo. Qual que são essas mudanças previstas? E Então, seria as mudanças são assim, o homem ele evoluiu em tecnologia, mas evoluiu pouco em moralidade. E agora nós estamos entrando numa aceleração ainda maior da evolução tecnológica, mas a gente vai começar a perceber a preocupação maior com o meio ambiente, com as questões morais, com as questões éticas, né. E é, na verdade, quando você vai olhar a a verdadeira pregação, né, vamos pôr esse nome, assim, de Jesus, a preocupação dele era pela moral, pela evolução, eh, da pessoa, né, da moralidade em si. eu acho que é uma grande dúvida, ainda mais que a gente vai passar agora por esse futuro, é com essa tecnologia. Tem gente que está almejando a hora de passar consciência para as máquinas. Só que, na minha visão, a gente morreu ali, quem está achando que a gente são as máquinas. Sim, na verdade é uma aceleração tecnológica, né, em que aspectos éticos e morais vão ser colocados em destaque, né. Até que ponto, vale a pena eu ter máquinas substituindo pessoas, e em algum momento essas pessoas podem passar fome, porque eu tenho máquinas que fazem esse trabalho. Então a gente viu aí de um tempo para cá, ao nascer das inteligências artificiais, né. Até que ponto, moralmente e eticamente, é interessante eu substituir pessoas por máquinas? Então, essa isso vai ser o borbulhar do desenvolvimento moral humano. É, ainda um pouco mais sobre isso, até com o pessoal falando de tá virando Matrix.
Vocês acreditam num apocalipse ou vocês acham que não? Não, a gente não acredita em apocalipse no sentido vulgar da palavra apocalipse, né, mas na verdade a gente vivencia, aspectos desafiadores o tempo todo. Então assim, o apocalipse como sendo um dia final, né, a gente entende que quando eu morro, fisicamente falando, eu tenho ali um julgamento e eu tenho as consequências daquilo tudo que eu fiz. Então é como se houvesse um apocalipse quase que diário e a todo momento em que eu tenho desafios e tenho que enfrentar aqueles desafios. Esse momento que você falou que a gente na hora da morte ali, esse julgamento ele seria para céu e inferno ou seria só para ver o que você fez de bom ou ruim? Seria uma forma que você mesmo, porque quando você vai olhar a pregação de Jesus, o que Jesus ensinou, né, ele ensinou não julgar. Por quê? Porque você mesmo é que vai se julgar, a sua consciência vai te julgar. Você mesmo sabe o que é bom, o que é ruim. Então, assim, a questão, quando eu morro, vem o julgamento, você mesmo vai se colocar numa certa posição. Então, a partir do momento que eu estou num estado de consciência pesado, a consciência pesada, eu vou estagiar um período em regiões espirituais mais densas ou mais, entre aspas, assombrosas, em que, diferentemente dos espíritos bons, aqueles que fizeram muitas coisas boas, não vão ter esse peso na consciência. Então, é meio que a leveza da consciência é que me leva para um lugar melhor. Então, assim, para nós não existe céu e inferno no conceito físico, no estado, né, ou num lugar, fisicamente falando. Você pode vivenciar o céu espiritualmente falando, ou o inferno espiritualmente falando, estando sentado aqui, né. Quando você pega uma pessoa que está em depressão profunda, num sofrimento, eh, muito grande, ela está vivenciando o próprio inferno, né. E aí, quando você tem um estado de consciência, de plenitude, de amor e de bondade, você está no céu. Então, assim, o céu e o inferno, ele é um estado de consciência, não um lugar físico em que você está ou vai estar em algum momento. Ainda sobre a reencarnação, tem um limite máximo ou quanto o espírito precisar? O número é enquanto o espírito precisar, inclusive a partir do momento que ele atinge um grau de evolução, como Jesus, por exemplo, ele encarnou por opção, por missão, para mostrar o que precisava ser feito para ser um espírito evoluído. Então eu posso não precisar, em determinado momento, e vir porque eu queria ou que eu quero ajudar. Foi no caso de Jesus, ele veio para mostrar o que precisava ser feito, como fazer, com a prática do amor verdadeiro, né. Então, assim, a evolução, ela é eternamente em busca da perfeição. Tem como que eu posso te falar, uma meta para o espírito chegar? Tem um A meta nossa aqui da terra é Jesus, sim, ser como ele. Essa é a nossa meta, sim, assim, a grosso sim. modo o Jesus é o modelo, o guia, né, aonde eu quero chegar, ter um espírito de luz como Jesus. Caso a gente chegar nisso, tem algo que tenha mais? Ou é a meta é chegar naquele ponto e só voltar para poder ajudar? Então, assim, a gente costuma dizer que a evolução, ela é eterna, então eu posso evoluir o tempo todo. Tem sempre alguma coisa que pode ser melhorada. Jean, uma coisa que eu tenho dúvida e que o pessoal mandou até nas perguntas, é que algumas pessoas que criam as lendas, algumas coisas assim, falam que vem lobisomem, vem não sei o quê. Isso poderia ser um espírito, alguma coisa? Sem dúvida. É porque, assim, se eu sou um espírito ainda não evoluído e gosto de brincadeira, vamos fazer uma comparação assim, né, sou um espírito de palhaço, vamos dizer assim. Gosto de fazer palhaçada, fazer gracinha, aparecer, fazer, né, os outros rir ou chorar, enfim. E aí, se um formato, né, de lobisomem te assusta, eu vou tomar aquele formato para te assustar e vai me divertir com isso, né. Então,
A gente coloca que os espíritos eles se divertem com as crendices das pessoas. Então, se você acha que ser vermelho, ter chifrinho e rabo é o diabo, eu vou tomar aquela fantasia para te satisfazer o seu desejo de ver o diabo, né. E aí ele vai se divertir com isso. Ele vai, se comprazer em fazer as crendices ou as ilusões que as pessoas colocam na cabeça. É, as pessoas ainda têm algumas coisas que falam que, deixar comida em cima da mesa atrai espíritos, essas coisas realmente Não, são na são verdade, assim, quando você deixa a comida exposta, os espíritos podem extrair as energias que estão ali para ele utilizar para fazer alguma coisa com aquela energia. Então, por exemplo, se um espírito ele ainda está atrasado e ele precisa daquelas energias para fazer manipulações, energéticas, ele pode extrair essas energias das comidas. Por quê? Porque a comida tem energia, eh, disponível, né. Então o pessoal até fala: "Não, tapa a comida, fecha", né. Por quê? Porque você, pelo menos, evita que essa energia fique disposta. Porque, por exemplo, se você deixa a comida em cima da mesa por um longo tempo, o que vai acontecer? Se está na temperatura ideal do desenvolvimento de micro-organismos, ela vai decompor, sim. né. Que é a decomposição do alimento? É a disponibilização de energia. Então se eu fecho, eu não estou expondo esse alimento e coloco num refrigerador, na geladeira, no congelador, o que eu estou fazendo? Eu estou limitando a disponibilidade daquela energia. Obviamente o espírito também está sendo limitado, Sim. de sugar aquela energia disponível. Em Paysandu, aqui na cidade, vira e mexe aparece aquelas plaquinhas de amarração para amor. Tem alguma coisa a ver com As isso? famosas plaquinhas de amarração. Vixe, é em todo lugar. Então, assim, na verdade, é uma forma comercial de ganhar dinheiro com crendices populares, né. Então, por exemplo, você fala assim: "O que é uma simpatia?" Eu vou fazer uma simpatia do amor. Do ponto de vista umbandista, é uma macumba, né, que Uhum, assim, do ponto de vista, das religiões que demoniza tudo, "Ah, não, é uma sim. macumba", mas o que é macumba? Né. Então, assim, eh, são crendices populares. Então, se eu colocar na sua cabeça que você vai me pagar para fazer alguma coisa e eu te fazer acreditar que aquilo é possível, é a sua cabeça que está criando aquilo sendo possível, né. Então, para nós não faz nenhum sentido. Por quê? Como que você paga para um espírito fazer o seu amor vir em 3 dias? Tem lógica, né. Que moeda que ele aceita? Qual é a moeda que o espírito aceita como troca, Acho que né? o grande porém é como é que faz pra colocar na cidade inteira numa noite, né. Se no papelzinho num dia não tá, no outro dia tá em tudo. É, porque a pessoa colocou lá umas 10 pessoas colando É, papelzinho. então Então, assim, é fazer comércio, tá, ou, brincar com as crendices populares. Aí a pessoa fala: "Não, mas eu fui lá, paguei e deu certo". Bom, será que não foi coincidência, né, será que não foi outras possíveis explicações? Então, assim, para nós, não existe lógica, não tem por que fazer. Mas tem gente que gosta de fazer, paga para fazer e acredita que deu certo. Então para nós é uma crendice. na religião de vocês tem essa parte de oferenda ou não? Sim, a oferenda é mais ou menos assim, se você tem uma pessoa que você gosta muito e você quer dar um presente para essa pessoa, você vai na loja, compra e oferece aquele presente, por exemplo, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no Dia das Crianças. Então, algumas pessoas têm vontade de fazer algum agrado a uma entidade ou um espírito que já viveu. E aí esse espírito, se ele gosta de determinado, vamos dizer assim, agrado, e a pessoa quer fazer um agrado. Então, assim, existe sim, isso aí nasce lá da época que ainda na África se fazia oferendas a Deus, e em todas as religiões que existem, né, inclusive na própria igreja,
você tem ofertas, né? E aí, por que que só na Umbanda e no Candomblé é para o demônio, nas outras não? Então fica a pergunta, né? Então se você tinha na Grécia, né, na Índia ainda tem, mas na Grécia, em Roma, você tinha um panteão romano, um panteão grego, você tem um panteão de deuses, né, hindus, e eles fazem oferenda. E por que que na Umbanda é para o demônio e nas outras não? Né? Então, é mais uma coisa muito preconceituosa. Por exemplo, no dia de finados, que foi um dia desse, as pessoas vão no cemitério levar flores e acender velas para os mortos. Qual o sentido faz se já morreu? Não é uma oferenda que você está fazendo para os seus queridos familiares? E aí, eu não, na Umbanda, não pode fazer isso ao mesmo tempo para os meus queridos ancestrais? Por que que é Até no México eles têm esse Dia dos Mortos isso? como é um dia de Uma realmente festa, uma quase festa. como se fosse um carnaval, né? Exatamente, o pessoal leva comida, vamos fazer um almoço, porque é aquele dia que tá todo mundo ali. E eu acho que é isso que você E falou, não é tem essa realmente visão de demonizar, né? É uma festa isso. para os mortos, e tá tudo bem, vai lá, Sim, faz, né? sim. Então, assim, as ofertas, né? Se você for lá, quando Jesus nasceu, Maria não foi no templo levar uma pomba, sacrificou uma pomba para agradecer pelo nascimento de Jesus? Então, por que só na Umbanda, aqui no Brasil, a oferta é para o demônio ou para o diabo? É Né? que uma demonização de tudo, né, que De seria. tudo, de tudo. Você acha que isso é um pouco porque é uma religião diferente ou porque o pessoal não conhece tanto? Eu acho que é porque não conhece tanto, né? E também nasce do preconceito, porque é uma religião que saiu do, né? Que tem origem no indígena, no africano, enfim, a cultura discriminatória contra, né, o preto, o negro, o índio, o indígena, o mulato, né? Porque a própria palavra mulato vem de mula, né? Não sei se todo mundo sabe. A palavra em si já é preconceituosa, né? Quer dizer, a mula é o cruzamento do cavalo com égua e o mulato seria o cruzamento, né, do branco com o negro. Então, para você ver como que é preconceituoso, até a palavra já nasce do preconceito. Uma pergunta que fizeram é se a Umbanda ela tem alguma coisa a ver com cemitério. Eu não entendi muito bem a Não, assim, a pergunta. Umbanda, o cemitério, ele é como que um portal de passagem do mundo físico para o mundo espiritual, né? Então, tem algumas entidades que se manifestam no cemitério em função desse campo de energia muito grande. Você pensa, quantidade de corpos e concentrar energia durante uma vida inteira, e aí lá no cemitério é onde eu estou devolvendo a energia para a natureza. Então, você imagina, eu comi frutas, legumes, comi carne, comi um monte de coisa, e toda a energia vegetal e animal que absorveu está concentrada aqui. Quando eu morrer, esse corpo vai para o cemitério e essa devolução dessa energia para a terra lá dentro do cemitério. Então, é um local em que você tem um campo de energia muito grande. Tanto que você for olhar, o pessoal fala assim, a terra do cemitério normalmente é escura, é preta, está adubada, né? Vamos dizer Uhum. assim, do ponto de vista físico, com muita energia concentrada, muitos minerais, muitas substâncias que estão ali dissolvidas naquela terra, que é dos corpos que foram desfeitos ali. Então tem ali um campo energético muito grande, de manipulação energética muito forte. Uma outra pergunta que apareceu é se vocês acreditam que só o ser humano tem espírito ou animais ou teriam também? A gente chama de espírito quando está humanizado. Tá? Os animais têm o que a gente chama de energia primordial, ou que seria um espírito ainda em informação. Tá? E aí, cada espécie, dependendo das características da espécie animal, tem vamos dizer assim, como que um espírito próprio daquela espécie. Tá? Então, os livros espíritas nos esclarecem que nós temos a origem no mineral, estagiamos no vegetal, vivenciamos experiências no animal e, por último, a gente chega ao estado de espírito no homem. Então, seria
uma forma de preparar essa energia para virar espírito quando chega no ser humano. É como se a gente, em algum momento, teria encarnado como mineral, como vegetal, como animal, e a gente só chama de espírito quando está no homem, nos humanos. Então, seu cachorrinho, seu gatinho, seu animal de estimação, ele tem como que um espírito também, que dá as características dele, que, que tem a sua energia própria, que a gente ainda não chama de espírito, mas é só uma questão de denominação. Assim como eu chamo Jean e você tem um outro nome, a gente chama de espírito quando já está na espécie humana. Sim. Jean, uma dúvida minha, na hora da morte, tem algumas pessoas que falam que a morte vem te buscar. No espiritismo, na Umbanda, teria alguma coisa nessa passagem que eu acho que na hora que falecer é a hora mais assustadora da vida ou Não, então, assim, os espíritos nos relatam que tem espíritos próprios que vêm desligar as energias do espírito do corpo. Porque quando meu corpo está formando, há uma ligação entre o espírito e o corpo, célula a célula. Então eu tenho como que uma ligação do meu espírito com o corpo. No momento da morte, tem espíritos próprios para desligar essas ligações. Vamos dizer assim, terminar esse desligamento. Esse desligamento pode ser mais rápido ou mais demorado, dependendo do grau de evolução espiritual da pessoa. E se você fizer uma comparação, é como se realmente existisse o espírito da morte. São espíritos que vêm contribuir para desligar o corpo do espírito, tá? Então, na Umbanda a gente tem os espíritos que a gente chama, que são aqueles que trabalham na linha das almas, são os espíritos que têm uma habilidade ou uma forma de fazer esse desligamento. Então, assim, e dependendo se você quer enxergar isso como espírito da morte, poderia ser como se então teria fosse. um processo para a pessoa Sim. porque assim, eu falo deve ser meio traumático, né, porque Não, no primeiro mas aí não momento é os espíritos nos relatam que normalmente a morte em si do corpo, ela não é traumática. O que é traumático às vezes é a ligação da pessoa com a matéria. Então, por exemplo, se eu sou avarento, gosto muito de dinheiro, estou muito preso à minha riqueza, isso me causa sofrimento. Por quê? Porque eu vou ter que ficar distante da minha riqueza, né. E aí isso, quanto mais eu não quero morrer, mais é difícil o desligamento, e isso causa algum sofrimento. tem casos, relatos, alguma coisa assim, que tem espíritos que não querem seguir, querem Sim, ficar. tem, tem bastante. Inclusive tem relatos de espíritos que dizem que ele sentiu falta de ar quando colocou o corpo dentro do túmulo fechado, tem relatos de que, ele sentiu os vermes comendo o corpo, né. Então, assim, esses relatos são meio traumáticos, assim, de até Sim, de ler, né, sim. as histórias. Mas por quê? Aí quando a gente pergunta o porquê disso tudo, normalmente são espíritos muito ligados à matéria, muito ligados à vida material, ligados excessivamente ao dinheiro, às coisas materiais, enfim, aos prazeres mundanos. Os espíritos que são mais espiritualizados, vamos dizer assim, quando encarnados, têm mais facilidade, eles não se preocupam tanto com a vida material. E aí, como que, fosse um piscar de olhos e acordar no mundo espiritual, sem nenhum trauma, sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento. Sim, é um pouco do que a gente estava falando antes, né. Como que seria um ateu, que faleceu e acordasse e falasse: "Ó, tem algo depois"? Então, ele acorda, eh, normal. Se A ele a foi uma crença dele não pessoa vai boa se ele foi sim, uma pessoa boa, ele vai acordar bem. Se ele foi uma pessoa que muito materialista, muito preso à matéria, porque assim, ser ateu ou ser religioso não define para onde você vai depois da morte do corpo. O que define é o que você fez e como você agiu com as pessoas, né. Então eu posso ser religioso e fazer um monte de coisas e depois ficar preso à matéria. E eu posso ser ateu
ser uma pessoa boa, não fiz maldade para ninguém, não prejudiquei ninguém e ter um despertar no mundo espiritual muito tranquilo. Então, são os 2 sim. extremos que, às vezes, não é o ser religioso ou ser espiritualista que leva a pessoa para um lugar bom. É o que a pessoa fez, é o que ela vai continuar sendo o que ela é. Exatamente. A É, mesma coisa. quando a gente deixa esse corpo, a gente começa a lembrar das outras Sim, das vidas passadas. que As aí lembranças sim, vão à medida do possível e à medida da necessidade, e você fica assim: "Ah, por que que eu tô sofrendo aquilo lá?". E aí, às vezes, você vai conseguindo lembrar fatos e momentos e vidas que vão, de alguma forma, contribuir para o seu crescimento espiritual. tem algumas pessoas até que falam que, ah, tal pessoa tem um problema no coração porque ela se matou com um tiro no coração. Isso realmente existe na Sim, existe de alguma forma, por quê? Porque ao eu praticar o suicídio, eu danifico o meu corpo perispiritual, e esse corpo perispiritual repercute no espírito. Então é como se eu tivesse ali uma marca, né, é como se eu colocasse uma tinta uma mancha escura num tecido branco, fica marcado. E aí, ao reencarnar, eu posso trazer essa mancha para o novo corpo, um trauma da vida passada. teria algum tempo entre uma reencarnação e outra, ou seria por O tempo necessidade? necessário para você se refazer e preparar para voltar, né. Podendo ser de imediato ou ainda levar mais de muitos anos, assim, bem alguns relatos tem espíritos que levam 200, 300, 1000 anos para reencarnar. Outros pode ser de imediato, eu posso morrer aqui agora e reencarnar em outro corpo por necessidade ou por mérito para vivenciar aquilo que eu preciso enquanto, espírito evoluindo. Então seria um ponto a ponto de cada um. Exatamente, não tem Seria uma um regra. É porque a gente merecimento, às vezes sim. fica tentando buscar as caixinhas quadradinhas para a gente se encaixar, né, que eu brinco que são as caixinhas quadradinhas, eu quero pôr todo mundo nas caixinhas aqui quadradinho, então mas não é assim. Eh, não existe uma regra que se aplica a todos, até porque não tem 2 pessoas iguais. Sim. A gente falou que tem várias entidades, orixás, eh, e a gente até brinca que às vezes as pessoas se afastam um pouco de Deus, porque Deus é inchegável. Teria alguma coisa disso? Seria uma visão do como é, o que é, ou o conceito do que seria Deus para a Umbanda? Então, para o espírita, né, Deus é a inteligência suprema criador de todas as coisas. Então, do ponto de vista, assim, de uma visão cósmica, Deus é pura energia. Se Deus é puro amor, segundo Jesus, e amor é a energia mais sublime que existe, mais forte, né, ele se traduz em quê? Deus é só energia. Então, o que que nós somos, na verdade? Nós somos feitos à semelhança de Deus, não é isso que está lá Sim, escrito na Bíblia? Se eu sou feito da semelhança de Deus, se Deus é pura energia, eu sou energia condensada. É isso que a física diz, não é isso? sim. E a criação do universo começa com um ponto de energia em que tudo se cria. Então, no final, o espiritismo, a Umbanda, né, uma visão mais ampla, nós somos feitos de energia divina. Tudo que está aqui à nossa volta é feito de energia divina, e nós estamos imersos em energia divina, que até o ar que está aqui, ele é feito de energia divina. Uhum. Então eu sou feito da energia de Deus, eu estou imerso na energia feita de Deus, e Deus está em mim e está em tudo. Então, assim, é uma visão bem diferente daquela ideia de que Deus é um senhorzinho sentado em algum lugar, julgando todos e controlando todo mundo, como se nós fôssemos marionetes, né, isso a gente não existe essa opção. Das perguntas que o pessoal mandou, a gente fez todas. Queria saber se você queria falar mais alguma coisa. Não, assim, é interessante atender às perguntas, né, e as informações
de tudo que eu falei, vamos dizer assim, quem quiser entender mais, estão nos livros espíritas e livros umbandistas. Então, assim, eu não inventei nada, eu estudei bastante tudo isso. E é uma visão que a gente leva muitos anos para conseguir entender e ter. Então, assim, não dá para num piscar de olhos, né, Sim. entender tudo e saber tudo. Leva um tempo. Só para você ter uma ideia, assim, eu comecei a ler, né, os livros espíritas com mais ou menos uns 10 anos de idade. Eu consegui ler, os livros de Kardec até com 18, 20 anos eu li todos os livros. Mas esse conhecimento ele precisa ser estudado e a cada momento da vida da gente, a gente tem uma necessidade. Então, assim, eu tenho uma dúvida, tenho uma pergunta, vai lá que tem a resposta, né. Eu brinco que o espiritismo ele responde todas as suas dúvidas, toda. Não tem uma dúvida que não esteja respondida. Aí, assim, às vezes a explicação é clara e às vezes a gente ainda não tem capacidade de entender, mas está lá respondido, né. Então, obviamente a gente não respondeu tudo, mas as perguntas que porventura aparecerem depois desse novo aí, a Já gente está fica à o convite para disposição. voltar aqui pra gente conversar. Estou à Tem alguns disposição, se assuntos que a gente tiver estava falando antes que eu já fiquei curioso, que vai ter que ficar para uma próxima, eu tinha um monte de pergunta para fazer. pode ficar à vontade aí, quando precisar e quiser, nós estamos à A disposição. gente sempre também para o pessoal, a gente tá sempre de portas abertas, Sim, sempre. para vir contar um pouco da história de Maria que você estava falando. É interessante ver a visão de vocês, porque eu acho que, igual você falou, o problema é que as pessoas não estão conhecendo. Sim, sim. Então, as pessoas têm medo de conhecer, têm medo, às vezes, de ir no local, e aqui virou um meio para poder conhecer e Sim, não é ser legal, porque julgado. assim, eu costumo dizer que o medo, ele é um comportamento biológico natural e isso nos mantém vivo, né. Então o medo é uma coisa boa, do ponto de vista biológico. Só que assim, a partir do momento que eu consigo enfrentar, né, e tentar dissolver esse medo, as pessoas que vão nos visitar, ao chegar lá, dizem assim: "Nossa, mas não é nada do que eu imaginava". Por que que não é nada do que eu imaginava? Porque as pessoas têm um preconceito muito grande, então a nossa casa, eu sempre falo para o pessoal lá, quando a pessoa entra naquele portão ali, ela já venceu muitas batalhas, principalmente do preconceito, né, da discriminação, então a gente já tem esse intuito de receber bem, acolher, conversar, esclarecer, para tentar, derrubar os mitos. Jean, novamente muito Eu que obrigado. agradeço a oportunidade, o Sempre que espaço. precisar, a gente tá por aqui. Obrigado. E logo, logo teremos mais um bate-papo.